tão importante. Sejam bem-vindos à nossa mesa única PL da Anistia. Hoje, nosso objetivo é promover um debate acerca da necessidade de assegurar garantias fundamentais aos cidadãos presos em decorrência dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Defendemos as medidas para a composição da mesa de honra. Um herói do brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor, salve, salve, Brasil, som do missionário livre, de amor e esperança a terra desce, sem teu famoso céu do jogo límpido, na imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velhas forte parte do poço, e teu futuro espere essa grandeza, terra dourada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Portanto, essa função dessa audiência, eu quero fazer questão de registrar. Contudo, como o tempo dessas pessoas é exílio, pensando nessa questão, eu vou fazer aqui depois os registros de todas as presenças que estão aqui, já agradecendo, inclusive, o Caivano e o Dr. Paulo Faria, que é o advogado Daniel Silveira, e o Caivano, que é autor de 2 obras sobre o dia 8, inclusive, e agradecendo a presença de todos. Eu vou passar a palavra primeiro, portanto, para o Armando Fontoura, que tem um vídeo que ele gostaria de passar, um vídeo de cerca de 7 minutos, e depois ele fazer o uso da palavra, e aí, assim, a gente dá continuidade à normalidade da audiência. Pode ser assim? Eu acho melhor. Infelizmente, a gente não vive num tempo de normalidade democrática. Gente, orgulho. E mais uma vez, Nácio, mostrando aqui a sua coragem. Coragem de se manifestar, de trazer esta casa tantas pessoas importantes que vêm se unindo, lutando contra esse momento tão difícil, como o capitão aqui disse, momentos nebulosos, a qual os homens de bem desse país precisam se unir para poder ser uma única voz em favor da liberdade. Boa noite a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É um prazer para mim estar aqui para... nem seria testemunho, né? Quero comentar a mesa ali com os nossos amigos que estão aí, o vereador Sachê, que tem lutado tanto a favor da família, da defesa do Evangelho vivo. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, um trabalho muito legal. Eu sempre falo para a minha turma que trabalha comigo, Sachê, que nós no mandato, nós exercemos o ministério, né? A gente não está ali por acaso. Então a gente sabe que a luta é espiritual. Esse lugar aqui, ó, eles não querem que a gente esteja. Então a luta espiritual, eu acompanho o seu trabalho, parabenizo muito tudo que você tem feito ali, está no caminho certo, né? Deus está te abençoando profundamente. Coronel Meira, que companheiro nosso de muito tempo, a gente já lida há vários anos. É uma luta muito grande. O Coronel sempre... Nós fomos vítimas de uma petição ilegal do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, através da sua Procuradora-Geral, Luciana Gomes de Andrade Ferreira, né, que fez isso ao STF de maneira ilegal. Nós temos 4 pareceres. Seja bem-vinda, Marinha Mal. Boa noite, amigos. Seja bem-vindo a mais um programa Brasil Sem Censura da TV Estúdio S. Diretamente de Vitória, Espírito Santo, plenário da Câmara Municipal de Vitória, onde acontecerá a audiência pública, tendo como vereador proponente Dácio Bracarense.
A audiência pública trata do PL e da anistia. E nesse programa nós vamos fazer entrevistas com várias autoridades. Dentre essas autoridades que foram convidadas, está aqui, Ivano, prazer, tá? Seja muito bem-vindo à Vitória do Espírito Santo e ao programa Brasil Sem Censura. Esse convite para você, ele se deu de que forma e qual a sua importância na participação hoje nessa audiência pública? Bom, obrigado pela pergunta, boa noite a todos, ou bom dia, dependendo do horário que vão assistir. Na verdade, eu que propus para o Darcio. Não sei se ele vai te contar isso depois. Ótimo. Porque eu tenho feito em São Paulo, no meu estado, o que eu chamo de cruzada pela anistia. Tudo no Brasil, vocês têm um programa aqui com esse nome, Brasil Sem Censura. Infelizmente, o Brasil tem censura e é muito grande. E a principal é tentar mudar o conceito das coisas. Então, a minha proposição é trazer para a população dos municípios o conceito de anistia. Então, eu vou deixar isso para a gente falar lá, para não queimar a largada e para o pessoal acompanhar a audiência. Como é a abertura do nosso programa, eu vou passar para a Alissa Rubens, de uma forma muito objetiva, vai fazer essa pergunta para o senhor. Claro. Doutor Caivano, é um prazer estar com o senhor aqui, jornalista Rubens falando. Me chamou muita atenção o título do seu livro. 8 de janeiro, a história não contada, foi o primeiro, logo que eu estive lá, e depois escrevi o segundo, 8 de janeiro, CPMI, a verdade confiscada. Tá. Então, para você, nosso telespectador, eu estou aqui com o escritor e eu vou perguntar para ele o seguinte. Eu vou querer ler os livros, tá? Fique registrado. Sou leitor ávido. Vamos fazer mas eu quero saber o seguinte, quando é que deu o start para você escrever o livro? Porque o tema, ele é mais do que atual, ele é atualíssimo. Quando é que você deu o start para escrever o livro? Na verdade, Rodrigues, eu estive lá no dia 9. Eu saí de São Paulo, de onde eu resido, para ir ajudar aquelas pessoas. Eu entendi o que estava acontecendo e parti para lá. Passei todo mês de fevereiro, janeiro, a partir de janeiro, depois passei fevereiro, março. Assim que eles voltaram, os parlamentares voltaram do recesso, e assumiram a legislatura, eu fiquei lá direto. E aí, em abril de 2023, eu percebi que ninguém não, mas muito pouca gente sabia o que tinha acontecido de fato no 8 de janeiro. Então foi aí que eu escrevi o 8 de janeiro, a história não contada, para que ela fosse contada, e eu fui o único não parlamentar, não assessor parlamentar, que pôde participar da CPMI, que ocorreu lá no Senado, de dentro dela. O presidente, na época, o Arthur Maia, me permitiu, e isso fez com que eu escrevesse, tendo acesso a documentos que foram receptados lá, eu escrevi o segundo livro, 8 de janeiro, CPMI, a verdade confiscada, porque ela foi confiscada. Pois é, então para você, o nosso telespectador e seguidor, não deixe de procurar depois comprar o livro, tá? Rubens e Caiano, nós vamos estar informando, tá? Depois você passa maiores detalhes do livro, informando os nossos telespectadores, e te agradeço por participar do programa Brasil Sem Censura da TV Estúdio ES. Somos um canal da direita, além desse programa que é um programa político, nós temos um programa esportivo e um de assuntos gerais. E, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo à Vitória. Já conheci a Vitória? Hoje nós demos uma volta, a cidade linda, parabéns pela cidade que vocês têm, muito organizada, parece que a zeladoria é muito bem feita. Ótimo, fica o convite para voltar e quem sabe, estar com a gente novamente, a gente bater um papo mais especificamente sobre o seu livro, tá bom? Continue. Como você disse, não vamos queimar a largada, porque você vai falar, nós somos palestrantes aqui. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade, uma honra, e espero que o Brasil Sem Censura se torne uma realidade não só do programa, mas do nosso país. O doutor Paulo Faria, jogador da Silveira. Paulo, boa noite, seja bem-vindo novamente aqui em Vitória. Você já morou aqui em Vitória, expectativa dessa audiência pública? A expectativa é esclarecer a população da importância da anistia. Eu entendo uma pacificação do Brasil passa por uma aprovação da anistia. Infelizmente, a gente tem aí o presidente da Câmara Escobar, que não está honrando o cargo de público. E a intenção da participação dessas audiências é justamente para dar um recado para ele também, o Brasil, para poder defender o pé da anistia. Porque o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é fora de curva. Nunca imaginei nos 55 anos. E eu, por 61, estou pegando a carteira do Abreu, eu lembro que a Constituição estava começando a entrar em vigor. Na verdade, naquela época, o STF ele só
analisarmos o processo, não entrar em política, hoje a gente sabe, né, o que está acontecendo. Vou passar agora para o jornalismo Rubens para fazer a pergunta do Dr. Paulo. Sou jornalista Rubens, né? Bom, eu estou, assim, muito triste, muito preocupado com o Daniel Silveira, que eu sei que você é advogado dele, né? E eu estou muito triste porque o caso do Daniel deixou de ser um caso jurídico para ser um caso de polícia. Para ser um caso de polícia. Eu não tinha ainda visto tanta maldade em toda a minha vida. Tá? É uma coisa assim, é uma obsessão, né? Mas, trazendo a questão do Daniel, porque não tem só ele, são mais militantes. Então vem o PL da anistia, né? É claro. Agora, eu quero saber de você o seguinte, eu quero saber como está o Daniel Silveira hoje. Porque há sempre um disse-me-disse, sai, não sai, tornozeleira, não tem direito a isso, aquilo. Como é que está a situação do Daniel Silveira hoje? Rubens, satisfação. A questão do Daniel Silveira tem vários tipos. Por exemplo, questão pessoal, totalmente destruída. Questão pessoal familiar. Questão processual. Hoje o Daniel está num regime semiaberto que é um fechado, ou seja, um regime feio. Então ele não tem direito a trabalhar, que é uma aberração, não tem direito a estudar, porque seria uma prerrogativa básica, né? Seria um direito básico, sim, direito básico, obrigado. Então, não está sendo respeitado. E tem a questão política, porque Daniel foi tirado da política. Daniel tinha um futuro brilhante, ainda tem, eu acredito no futuro dele. Eu também acredito. Que ele vai sair maior do que a gente possa imaginar. Mas o contexto geral, a questão da saúde, por exemplo, o Daniel está com problema de saúde grave, que é o problema do joelho. Ele teve uma torção dia 7 de maio, essa torção agravou muito o quadro dele psicológico, mais ainda psicológico. Ele teve um problema renal, foi inclusive a causa. Eu acompanho tudo. Sim. Então assim, o fritar dos ovos, Daniel está sendo muito forte para poder suportar toda a situação. Então ele tem, além do físico dele ser avantajado, ele tem uma força espiritual muito forte, ele lê muito. Ele, inclusive, eu falei com ele ontem aqui a videoconferência diretamente lá do presídio em Goiânia. E eu pude ver ele um pouco abatido, uma expectativa de ingressar agora meados de agosto, início de setembro, no regime aberto. Então, e depois que ele entrar no regime aberto, nós vamos trabalhar revisão criminal para poder anular o processo, porque foi um processo absolutamente inacreditável. Julgamento político. Era isso que eu ia te perguntar, você já me respondeu que eu ia te perguntar quando é que era o início do fim dessa tortura. O fim dessa tortura? Não, eu estou falando do início do fim. Porque, não, mas o processo tem prazo. Sim, mas para Alexandre Moraes não tem. Tá? Isso. É isso aí. Muito obrigado para você, o nosso telespectador e o nosso amigo, seguidor da TV Estúdio. Nós estivemos falando aqui com o doutor Paulo Faria, que é o advogado do Daniel Silveira. Até a próxima. É uma honra de entrevistar Satie, vereador conhecido não no Rio de Janeiro, mas nas fronteiras de todo o Brasil. Prazer, Satie, estar aqui em Vitória. Expectativa desse evento? Expectativa altíssima. Eu vim do Rio de Janeiro, a convite do vereador Darcy Macarense. Me sinto muito honrado quando a gente está aqui na Câmara Municipal de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, uma cidade linda, maravilhosa. E é extremamente importante a participação de todas as pessoas do Brasil nessa pauta, que é uma pauta muito importante. Que a pauta da anistia, por isso, muito importante o trabalho que o vereador Darcy está fazendo, e ele tem realmente atingido uma influência, uma relevância também no território nacional. Por essa razão, ele sai do Rio de Janeiro, vem para cá participar com muito carinho e com muito orgulho de as expectativas, evidentemente, serão superadas só pela excelência e pela extrema organização desse evento. Passar pelo jornalista Rubens Caju. Satie, é um prazer falar com você, tá? Eu conheço pouco sobre o seu trabalho, vou até passar a pesquisar mais, me perdoe, tá? A minha pergunta é o seguinte, nós estamos aqui participando do PL da anistia, você teve alguma participação extra? Porque o PL, ele foi oriundo da onde?
Não, oriundo da própria uma comissão, a subcomissão que foi criada na Câmara dos Deputados que vai tratar desse PL da anistia. Participação direta eu não tive porque eu sou vereador na cidade do Rio de Janeiro e esse é um projeto que está tramitando na Câmara Municipal federal. Ou seja, a minha pergunta foi se você deu alguma sugestão. Sim, efetivamente. Direto e indiretamente nós fizemos parte, acompanhamos todas as comissões, audiências públicas em Brasília e estamos evidentemente rodando todo o Brasil. Essas audiências que vêm acontecendo aqui, por exemplo, no Espírito Santo, na Câmara Municipal de Vitória, nós vamos extrair dessa audiência um relatório que vai municiar essas submissões informacionais para a comissão que está acontecendo em Brasília. Então, direto e indiretamente, a gente está fazendo parte ajudando nessa questão. O vereador Dácio, inclusive, o nosso secretário foi convidado para participar dessa subcomissão. Ok? Uma pergunta, Rubens. Não, já respondi, muito obrigado pela sua resposta. Eu só queria saber, porque eu o vejo muito ativo, e eu queria saber qual é o nível de contribuição que ele tinha dado. Eu sei que ele é vereador do Rio de Janeiro, claro, e o processo é da Câmara Federal. Mas, anyway, meus parabéns pela sua participação e muito sucesso sempre para a TV Estúdio, para nós também. Só uma pergunta no final aqui. No caso, aí a gente está com essa audiência pública hoje, né? E, como você disse, eu estava vendo no Instagram do Dácio, quando você chegou, espero que essas audiências possam se espalhar pelo Brasil. É óbvio, inclusive lá no Rio de Janeiro já tem proposta, nós faremos esse mês, mas por conflitos de agenda, inclusive do Dácio Bracarense, também do procurador Sebastião Coelho, do Dr. Caivano, esses que estão encampando aí a questão da falta da anistia pelo Brasil, o Dr. Jeffrey Chiquini, que fez uma sustentação oral agora no Supremo Tribunal Federal, também são parte da sustentação, vocês concordam comigo? Todas essas pessoas estão alinhando para ir no Rio de Janeiro, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no segundo semestre, já em agosto, para a gente fazer essa audiência pública pela anistia no Rio de Janeiro também. Bacana, não vou tomar mais tempo, vereador, até porque o vereador Dácio, propriamente dessa audiência pública, está querendo iniciar. Muito obrigado, vereador, e seja bem-vindo mais uma vez a Vitória. Já conhece a Vitória? Na primeira vez, Opa, cidade volta aqui. Hoje eu tive contato, estava lá no gabinete, mas nós nos encontramos, né? Eu faço parte jurídica do vereador Dácio. Esperamos que teremos outra oportunidade de falar com vocês, principalmente com vocês. Muito obrigado.